Olá para você que assiste a New Trade TV, estamos ao vivo, direto do Expo Trade, na ABAD 2014 Curitiba, onde de hoje, dia 4 de agosto, até o dia 7, acontece a ABAD 2014 Curitiba, com mais de 200 expositores e o objetivo de uma geração de negócios de mais de 20 bilhões de reais. Damos início agora à nossa programação ao vivo, com o nosso programa Encontros. Durante até do dia 4 até o dia 7 de agosto, estaremos sempre com debates, entrevistas, lançamentos, mesas redondas pertinentes com assuntos que contribuem para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento. Sempre lembrando que a nossa programação da New Trade TV é um oferecimento de Xep, IP, PC Sistemas, Piracanjuba e TOTS. E agora, no início da nossa programação, eu vou conversar com dois executivos da J. Macedo, uma empresa que tem mais de 75 anos de história. São eles, o Luiz Henrique Lizoni, CEO da J. Macedo, e Daniel Reis, gerente nacional de Trade Marketing da companhia. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso estúdio. Agradeço de antemão já vocês terem aceitado o nosso convite. Quero saber um pouquinho, Luiz Henrique, o que é a J. Macedo, quais são os produtos que a empresa tem, são quantas marcas? Tá bom. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, uma oportunidade incrível. E mais que isso, de falar um pouquinho da J. Macedo, né? Carinhosamente a gente chama de J, né? É uma empresa que tem quase centenária, 75 anos, né? Ela se confunde com a história da panificação, com a história do trigo no Brasil. É uma empresa que, mais do que produzir trigo, produz alimentos. É uma responsabilidade muito grande, a gente entra dentro dos lares das pessoas, a gente alimenta e participa de quase todas as ocasiões de consumo, principalmente do brasileiro. É um povo que aprendeu a gostar do pão e a gente brinca que a gente trabalha com o pão nosso de cada dia, né? Literalmente eu desconheço uma pessoa que não comece o dia com um bom pão com manteiga na chapa e um café, né? E a gente tem uma trajetória interessante, aí são 75 anos aí esmagando trigo e produzindo uma série de categorias. A gente tem farinhas, a gente tem mistura de bolos, nós temos biscoitos, nós temos massas, né, macarrão. E por falar em farinha, talvez uma das marcas mais valorizadas do Brasil, a Dona Benta, né, e até a Sol aqui no sul do país é forte, mas a Dona Benta tem uma força impressionante, assim. É uma marca que, mesmo antes de sequer prever que eu estaria um dia aqui, já estava dentro da minha casa lá e fazendo parte do dia a dia. Ela se confunde com o dia a dia do brasileiro, ela entra na cozinha do brasileiro, ela tem a ver com nutrição, com aquela coisa gostosa, aquela presença toda. Então é uma empresa aí naturalmente brasileira, a gente tem orgulho disso, trabalhando com alimentos, comemorando aí no próximo mês 75 anos, e a gente está muito feliz aqui por estar trabalhando com uma categoria que pode crescer muito ainda aqui dentro. No próximo mês de setembro, é isso? 75 anos. Nós vamos ter um evento muito interessante na cidade do Ceará, Fortaleza. A gente vai estar lá comemorando assim os 75 anos com muito orgulho de uma família que começou lá atrás, uma pequena indústria de jipes. Começou com jipes e hoje temos aí moinhos em locais estratégicos interessantíssimos. Somos um dos maiores processadores de trigo aqui do Brasil, com marcas extremamente importantes. Agora, o ano passado, vocês tiveram um crescimento de 13,6%, é isso? E atingiram uma receita de 1,3 bilhão de reais. São quase 2 bilhões de receita bruta, a gente chama, depois tira os impostos todos, dá essa cifra que você falou. Agora, mais importante que isso é a maioria das categorias, tanto massas, macarrões, farinhas, o consumo per capita, que é quanto um brasileiro consome em média ao ano, é muito baixo, quando comparado com países como a Argentina, que está aqui ao lado, ou com países como a Europa, os Estados Unidos, todos. Então a gente tem assim uma missão importante e eu acredito que a gente vai conseguir, e nos próximos anos, dobrar o valor da companhia. Porque a gente tem que incentivar muito o consumo, nós podemos consumir muito mais e vai muito de executar muito bem. Para isso, meu amigo Daniel aqui, que comanda a execução no campo, me ajuda a vencer essa batalha, de fazer com que o brasileiro consuma cada vez mais derivados de trigo. Agora sim, você poderia dar um exemplo, só para a gente saber, exemplificar, quanto que é esse consumo per capita, por exemplo, de pão, de massa, de farinha de trigo, e quanto é nos países vizinhos e que significa, quais são os planos
para os próximos anos? Olha, tem muitas fontes que eu poderia usar aqui agora, mas ao invés de dizer que é 6, 7 ou 8, eu te asseguro que a gente pode seguramente dobrar o consumo, por exemplo, de massas e ainda ficar aquém de países como a Itália, por exemplo, ou até mesmo da Argentina. Então a gente tem um potencial de 2 dígitos, a gente pode dobrar o consumo aqui dentro, porque nós temos que tirar esse estigma de que massa é uma comida. Massa é uma comida gostosa e nutritiva e que faz bem e que tem que estar presente mais dias. Por exemplo, os atletas são grandes consumidores de massa porque ela é energética. Então, nós temos um trabalho aqui intenso de executar o ponto de venda, de comunicar para o nosso cliente e o consumidor o valor das nossas categorias. E agora, com essa evolução de renda, o brasileiro consegue se dedicar ao prazer, por exemplo, de fazer um pão em casa. Então, levar a farinha Dona Benta para casa significa você poder proporcionar à família o prazer de consumir alguma coisa feita dentro de casa. Com essas ferramentas todas, que a gente vai conseguir dobrar o consumo dessas categorias no país. Você falou de fazer um pão dentro de casa, né? A gente vê muita máquina sendo vendida, máquinas mesmo de fazer pão dentro de casa sendo vendido no Brasil. Vocês atingem esse mercado também ou pretendem atingir no futuro? Nós pretendemos. O que a gente quer fazer é através de marcas, embalagens e até de segmentação, ter farinhas para pães de queijo, pães italianos, pão centeio, pão integral, você produzir, entregar ao nosso consumidor produtos que possam, aliado com essa disponibilidade hoje, por exemplo, de máquinas de fazer pão ou máquinas de fazer macarrão. Eu tenho em casa uma batedeira que com adaptações produz massa. Então, o crescimento da renda e essa abertura para o mundo traz ao brasileiro a possibilidade de produzir em casa. Então, sim, a gente tem uma estratégia aí de começar a incentivar o brasileiro que, além de comprar o pãozinho na padaria, que também é gostoso, que é fresquinho, de vez em quando fazer um pão em casa, fazer uma massa em casa, ou então pegar uma das nossas massas boas, de grano duro, integral, e proporcionar uma refeição saudável. Você acha que o que contribui para esses fatores? São a vida corrida dentro das grandes cidades faz com que os brasileiros, em alguns momentos, seja no fim de semana, feriados, ele querem reunir a família em volta de uma mesa, ele queira preparar um pão, preparar uma massa, se encontrar com os amigos, até a violência das grandes cidades contribui para isso ou não? Olha, tem uma série de fatores, mas eu acho que o principal é a dona de casa, de alguns anos atrás, era somente uma dona de casa. Hoje ela é mãe, dona de casa, trabalhadora e contribui. Quando a gente chega em casa não tem tempo para fazer as coisas. Então a gente tem um prato, né, lasanha direto ao forno. Em muito pouco tempo você proporciona uma refeição interessantíssima, gastando pouco tempo e com coisa saudável. Então, a vida atribulada, a falta de ter segurança e até mesmo o prazer de estar em casa, né, de fornecer coisas saudáveis, está fazendo com que a gente possa entrar um pouquinho mais dentro do lar das pessoas e fazer com que elas tenham o prazer de cozinhar. Além, obviamente, de sair e comer uma massa fora, de comer um bolo. Por exemplo, bolos. Você vai a um shopping hoje e você começa a ver uma série de franquias que oferecem bolos prontos, né? Lojas de rua. As donas de casa não têm mais tempo de fazer. Então eu quero um bolo, mas que seja feita com a farinha Dona Benta, porque essa eu garanto. Essa eu sei que é boa, né, Daniel? Agora você falou de algumas categorias que podem dobrar de vendas em volume nos próximos anos. Você falou da execução no ponto de venda. Agora eu quero perguntar para o Daniel de que maneira se dá a execução no ponto de venda hoje e o que vocês planejam para que atinjam esses números no futuro. Bom, boa tarde, Cristiano. É um prazer falar com você, com os amigos. Como o Lissone falou, nós temos um trabalho, um desafio dentro da Jota Macedo muito grande, que é melhorar nossa execução. A gente entende que não apenas ficar dentro do escritório com planejamento vai fazer com que o nosso produto chegue bem ao consumidor. Toda a nossa estrutura interna está voltada para a nossa execução. Nós temos internamente a segmentação de canal, onde nós temos parte da nossa equipe focada no canal indireto. A minha equipe de trade marketing, eu tenho lá um coordenador do canal indireto, tenho analistas que estão com uma proposta muito forte que é melhorar essa execução. Prova disso é justamente estar aqui dessa segunda até quinta-feira presente na Abad. Ele está falando com esse distribuidor, esse atacadista, tá? E não só passar o que a gente precisa ter no ponto de venda, mas também poder ouvi-los, né? Porque através de ouvi-los podemos estar atendendo melhor e estabelecendo um estreitamento de parceria junto a eles.
E tem muita, desculpa, inovação. Daqui a pouco a gente vai estar com um bolo de caneca que não precisa da caneca. Daqui a poucas semanas nós vamos conseguir oferecer, não só para as residências, né, para os escritórios, um bolo de caneca que não precisa da caneca. Já vem tudo pronto. Adiciona água, mistura, micro-ondas, 1 minuto e alguma coisa e está pronto um bolo em diversos sabores. Vai ser sensacional. Mas a embalagem é especial? Como é que é a embalagem que vai dentro do micro-ondas? Para que esse bolo de caneca seja feito? É uma inovação. Daqui a pouco vocês vão conhecer, mas é o primeiro bolo de caneca que não precisa da caneca. Já vem com a caneca. Isso é uma criação de um novo segmento de mercado, né? Exatamente. A gente está atrás disso para, outra vez, levar praticidade. A gente quer que numa hora de um lanche, uma hora que você está com fome, vai lá, pega aquilo, abre, mistura, bota lá e pronto. Você, além de ser saboroso, é nutritivo e é muito rápido. Então, a Macedo está atrás de inovações e vão vir mais coisas em massas, em farinhas, um monte de coisa. O que a gente quer é praticidade, estar junto com o consumidor e através, como ele disse, dos nossos representantes. A gente chama, às vezes, de canais indiretos, né? Você se lembra que na ABAD passada em São Paulo, eu falei, não é canal direto, são gente nossa, né? É nossa gente que nos ajuda a levar o produto lá para o ponto de venda. E são imprescindíveis. Esses canais, outrora chamado de indiretos, fazem parte da nossa força de distribuição. Luiz Henrique, você tocou num ponto importante, a importância do setor atacadista distribuidor. Qual a importância para a J. Macedo do canal indireto, do setor atacadista distribuidor e quantos pontos de venda vocês atingem pelo Brasil? Olha, nós temos uma dependência mútua. Eu não sei se o termo correto é dependência. O que a gente faz é nós aprendemos a trabalhar juntos. Nós podemos ampliar a nossa capacidade de atender diretamente, mas o plano, na verdade, é fazer com que essa máquina que se chama distribuidora, atacadistas, nos ajudem a fazer um papel importante que é ter braços mais longos, chegar lá na frente. Então, nós temos aqui um potencial de quase atender a mais de 500 mil pontos de venda do Brasil, direta ou indiretamente na linguagem antiga. Mas o que eu digo é, os nossos representantes dos atacadistas, eles fazem um papel fundamental de fazer com que os braços da Macedo se alonguem e a gente consiga lá. E a gente tem uma importância mútua muito grande, é quase que impossível um viver sem o outro. Certo, Daniel? Hoje nós temos praticamente 700 atacadistas parceiros e cerca de 70 distribuidores, que não são exclusivos, trabalham com multimarcas, porém nós temos um trabalho muito diferenciado, que é aproximar da equipe deles. Hoje nós oferecemos treinamento periódico com esses distribuidores, com a equipe, e a gente faz com que a nossa ideia é fazer com que a nossa filosofia interna, que nosso vendedor, com a mesma força que ele atinge o autosserviço, o varejo direto, esse vendedor, através dos nossos parceiros, eles chegam com a mesma vontade, com a mesma força que chega a nossa equipe. Em função disso, a gente estabelece guias de merchandising, materiais promocionais, toda a campanha de incentivo, tanto para sell-in, para sell-out, para positivação, e eu acho que isso é importante, tá? Porque em pontos que a gente não consegue ir, o nosso vendedor parceiro vai, e se vai, tem que ir com a mesma força que vai nossa força direta. Então hoje nós temos cerca de 700 atacadistas, cerca de 70 distribuidores diretos, e com isso a gente está alcançando, através desses parceiros, cerca de 150 mil clientes, 150 pontos de venda diferentes. Daniel, você falou que esses 70 distribuidores, eles não são exclusivos. Como é que é o trabalho com eles? Eles não são exclusivos eles são exclusivos por canal, por região ou não? Como é que é o trabalho deles? Eles podem distribuir outras marcas? Tá, esses distribuidores são regionalizados, eles podem sim trabalhar com outras marcas, desde que não tenham marcas conflitantes com nossos negócios. Tá? A gente espera que a gente possa representar dentro do portfólio deles cerca de 15% a 20%. A gente também não quer criar uma dependência muito grande através dos servidores. O que a gente quer é ser representativo, sim, a ponto de que eles também vendam, né, com bastante atenção os nossos produtos. De 15% a 20%, em quanto tempo vocês pretendem? Ou isso já é atingido hoje? Não, isso já é atingido hoje. A tendência é sempre manter essa faixa, né, para que a gente possa ter uma boa performance, um bom trabalho. Tá? E como eu te falei, esse trabalho é um trabalho muito estreito, que a gente leva esse conceito junto ao distribuidor. A gente, como eu falei, dentro do distribuidor, nós temos uma equipe que não é nossa, mas temos lá o promotor, temos lá o coordenador de merchandising, temos o vendedor, o gerente. Por que não trabalhar bem essa equipe? E que ela se sinta-se realmente motivada a levar cada produto nosso para o ponto de venda da forma correta. Você falou que tem 700 atacadistas distribuidores.
dentro desses atacadistas, você tem todos os tipos de atuação. Você tem cash and carry, você tem o atacarejo, você tem o distribuidor generalista, Não, você quando, tem... quando eu falo de 700 atacadistas, são os atacadistas generalistas. São Tá? os Eu estou generalistas. excluindo daí o macro, o açaí, o atacadão, que é um outro segmento de canal que a gente trata mais com outro subcanal. Tá? Aqui é mais o atacadista que tem o vendedor, né? Externo. E como é o trabalho com esses 700 atacadistas? É o mesmo trabalho que com os 70 ou não? É diferenciado em quais fatores? Olha, o atacadista, por ser generalista, né, a gente procura ter com ele sempre um equilíbrio quando definir preço. A gente quer que realmente a gente possa utilizar a melhor forma do atacadista, para que não haja aí, né, uma sobrecarga de preço para um canal e para outro. Já para o distribuidor, ele é um cliente que ele atende o menor portfólio, são menores empresas, e com isso você consegue estabelecer mais proximidade ainda com essa equipe. Mas é um trabalho diferenciado, mas cada um tem a sua importância. E dentro dessa importância, dessa representatividade, tanto atacado como distribuidor, a gente procura sempre potencializar as duas equipes. Agora, a importância do setor atacadista, distribuidor dentro da operação da empresa, você pode revelar números para a gente? Pode falar quanto que é ou não, Luiz Henrique? Olha, outra vez, ela é fundamental, ela é relevante. Nós precisamos, e eles precisam da Macedo, e a convivência é pacífica. A convivência vai ser incrementada, ela vai aumentar, porque é a nossa equipe de vendas, né, Daniel? É a nossa equipe, é a nossa gente. A gente não faz distinção do nosso vendedor ou do vendedor de um atacadista, de um distribuidor. O que a gente quer é que todo mundo esteja treinado e tenha altos padrões de excelência na execução. Nós temos oportunidades incríveis aqui. É praticamente impossível, assim, é fundamental, o trigo é fundamental na alimentação. Mas a gente está falando também de sobremesas, o verão está chegando aí. Gelatinas, é uma coisa gostosa, um aroma gostoso, uma cor gostosa, e a gente tem que incentivar muito. E esse grupo de indiretos antigos, que a gente chama hoje de parceiros, é fundamental para a gente conseguir ir para lá, mas é uma parcela importante, é uma parcela que a gente não quer que seja reduzida e que a gente quer que eles venham cada vez mais. Eu quero cada vez mais desenvolver esse canal. Quais são as marcas de gelatina que a J. Macedo tem? Por exemplo, Sol. Sol. Uma marca muito forte, uma marca que brilha por si só, né? Efetivamente, quais são as categorias que você vê mais perspectiva de crescimento nos próximos anos, no próximo ano? Todas. Você citou gelatina. Todas. E por quê, na sua opinião? Por exemplo, esse aqui é o país da pizza. É praticamente impossível encontrar um brasileiro que não coma uma vez por semana uma pizza. E lá a pizza está farinha de trigo. E a gente pode crescer muito. Massa. Por que consumir massa só aos domingos? Aquele velho ditado, o domingo da macarronada. Massa tem que ser consumida durante o dia. Escolas, olha só a oportunidade de estar dentro de escolas com gelatinas, com massas. Farinha, nós podemos oferecer farinhas de todos os tipos. Saudável, integral. Você quer fazer um bolo? Nós temos a farinha, nós temos pão de queijo, nós temos tudo. Panificação, é um mundo. Então, a gente tem que trabalhar junto para fazer com que esse consumidor cada vez mais entenda a necessidade e o benefício que os derivados de trigo trazem para a nossa vida. Agora eu vou ter que fazer uma pausa para o intervalo. Já a gente volta conversando um pouquinho mais sobre a J. Macedo. Estamos ao vivo, direto do Expo Trade na BAD 2014 Curitiba. Um oferecimento de Xep, IP, PC Sistemas, Piracanjuba e TOTUS. Já voltamos. A Xep está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de fases de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor.
fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chickson IP apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chá. Chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de Chickson IP é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chickson IP, poderoso como você. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de pares de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chickson IP apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chá. Chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza de Chickson IP é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chickson IP, poderoso como você. Olá, voltamos direto da ABAD 2014 Curitiba, aqui no Expo Trade em Pinhais. Hoje o programa Encontros recebe os executivos da J. Macedo, Luiz Henrique Lisoni, CEO da J. Macedo, e Daniel Reis, gerente nacional de Trade Marketing. Eles estão nos falando um pouquinho da história da J. Macedo, um pouquinho da atuação, a importância dessa companhia, e agora vamos conversar com eles sobre inovação e investimentos. Luiz Henrique, você estava falando da questão de perspectiva de mercado, questão das oportunidades de dobrar a venda em volumes das categorias que vocês atuam. Como é que estão os investimentos da companhia? Quais são os investimentos para os próximos anos? Os moinhos são unidades que operam praticamente 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias ano. E a gente trabalha com alimentos que são dados aos nossos filhos, aos nossos pais, às famílias. Então, a manutenção da qualidade é fundamental. Nós estamos aqui com robustos investimentos para esses próximos 2 anos, que já começaram, inclusive, onde a gente procura manter o nível de qualidade, o nível de segurança alimentar e trazer cada vez mais produtividade, né? Então, praticamente todas as fábricas e moinhos passarão ou estão passando por intervenções do ponto de vista de
novos equipamentos, melhorias nos equipamentos existentes que vão assegurar a mesma qualidade e aumentar a produtividade. São pesados investimentos e, como eu te disse, eles vão começar a trazer frutos nos próximos anos. O volume vai aumentar. Por isso, precisamos cada vez mais estar presentes e de mãos dadas com os representantes aqui da ABAD e com a execução do meu amigo Daniel aqui no campo. Então, investir é fundamental para sobreviver e prosperar. Agora, temos um cenário de consumo um pouco moderado no país, uma certa indefinição, até pelo clima eleitoral, clima político. E temos até algumas indústrias que estão sofrendo bastante, caso da indústria automobilística e indústrias de outros setores. Como é que está na indústria alimentícia? Também está um tempo de apreensão? Você se lembra no começo que eu falei o pão nosso de cada dia? Eu acho que o brasileiro pode ficar sem trocar de carro, pode ficar sem comprar um novo smartphone, mas ele não vai ficar sem comer pão. E não vai ficar sem se alimentar. Então, eu acredito muito no Brasil. O país tem um potencial agroindustrial impressionante. O brasileiro tem uma capacidade de recuperação impressionante. Se a gente passar uma pequena turbulência em voo, ela vai ser passageira. Daqui a pouco a gente retoma. O crescimento não é um crescimento grande, o Brasil não é um crescimento grande, mas a gente tem uma chance de aumentar o consumo per capita de forma vigorosa. Então, nós estamos cautelosos, mas nós estamos confiantes e não estamos preocupados. Ou vai se alimentar mais dentro de casa, né? Porque vai se alimentar. Se alimentar fora, eu estarei lá presente, se for dentro de casa também. O importante é que a gente está falando de alimentos. E esse país tem uma vocação muito grande em ser um produtor de alimentos eficiente. Então a gente, outra vez, temos cautela, mas a gente tem muito otimismo. A capacidade fabril de vocês hoje é de quanto anualmente? Olha, a capacidade fabril está abaixo do que a gente quer e por isso a gente está investindo para que ela cresça. Nós vamos colocar mais produto no mercado, produtos muito especiais, segmentados para as ocasiões certas aqui, a gente vai surpreender com bastante inovação nesses próximos anos. Em quais marcas e quais categorias de produtos? Por exemplo, Dona Benta, que tem uma capacidade de expansão lateral muito grande. A gente pode ter muitos produtos novos, ou muitas categorias, ou muitas derivações novas na Dona Benta. No sul do Brasil, a marca Sol é muito forte. Petit Bom, uma marca de massas incríveis. Então, em praticamente todas as categorias, fermentos. Então a gente tem um hall de produtos muito importante e a gente vai estar trazendo inovação, seja em embalagem, em produto, em sabor, em todas as nossas categorias e marcas. A atuação da J. Macedo é estritamente no mercado nacional ou tem exportação? É representativa? Primeiro a gente quer fazer muito mais dentro do Brasil e depois a gente vai pensar fora do Brasil, mas as oportunidades também são muito grandes. Mas o foco agora é eficiência e inovação dentro do território nacional. E dentro dessa eficiência e inovação entra o papel do departamento do Daniel Reis, né? Do departamento, te diria, do cérebro, da equipe do Daniel Reis, que é fundamental para que a gente tenha distinção na execução lá no ponto de venda, né, Daniel? Daniel, especificamente, a gente já tocou no começo do programa, em outro bloco, um pouquinho da execução do ponto de venda. Agora, como é que é a execução do ponto de venda dentro do cliente, do atacadista ou do distribuidor, o pequeno e o médio varejista? Vocês fazem degustação, fazem gerenciamento de categoria, organizam a gôndola dele? Como é que é o trabalho dentro do estabelecimento varejista? Correto, Cristiano. Como eu falei lá atrás, nós temos um trabalho muito grande que é melhorar cada vez mais a nossa execução. Não podemos estar confortável nunca com a situação, porque o mercado é muito dinâmico. Essa é uma realidade. Agora, a gente entende que esse canal distribuidor tem a sua importância e dentro dessa importância a gente procura extrair o máximo dessa potencialidade. E como eu falei lá atrás, nós temos um investimento voltado para esse canal de distribuição, que é o atacado distribuidor, e levar para eles as mesmas ferramentas que a gente tem como equipe direta. Então, nosso vendedor, quando vai para o supermercado, ele tem a possibilidade de oferecer um tabloide, de oferecer uma degustação, de oferecer um investimento para você comprar um ponto extra, de oferecer uma capacitação diferenciada para a equipe de vendas. Então, é justamente isso que a gente leva para o nosso distribuidor. Como eu falei, nós temos como cultura, como filosofia, ter os nossos parceiros como extensão da nossa equipe. E todo o trabalho é feito, tá? E não são medidos esforços para atingir esse objetivo. Por isso que a gente fala que a nossa execução, a nossa equipe interna está segmentada para o canal, para podermos, assim, capitalizar e potencializar cada oportunidade de acordo com o parceiro. Qual for, a gente vai de acordo com a sua, né, potencialidade.
No começo do programa, vocês falaram que vocês atingem, acho que 500 mil pontos de venda pelo país, é isso? 150 mil através do setor atacadista? Isso, nós temos cerca de 150, 200 mil via atacado. Via atacado. E no total são 500 mil pontos de venda? Não, é praticamente impossível, é muito difícil encontrar um ponto de venda no Brasil que não tenha, por exemplo, farinha Dona Benta. Então esses canais indiretos, junto com a força de equipe própria, levam os produtos para milhares de pontos de venda. O Brasil tem quase 800 mil pontos de venda, né? E a gente, de uma forma ou outra, está presente em cada um deles. O que a gente quer é estar presente de forma mais intensa e levando cada vez mais produtos inovadores. A J. Macedo vai investir muito em praticidade. A gente quer levar qualidade, sabor e praticidade para os lares brasileiros através dos nossos milhares de pontos de venda e através dessas equipes aqui como a ABAD, que ajudam a gente a fazer esse trabalho difícil em um país de dimensões continentais, levar farinha para dentro de um lar lá no Amazonas, mas seguramente numa casa ribeirinha lá você vai encontrar um pacote de farinha Dona Benta ou de massa petit bon ou de uma gelatina só. Então a gente tem um potencial muito grande e a gente acredita muito no Brasil. E outra coisa importante, Cristiano, entendendo dessa importância desse canal, e a gente entende também que quanto mais próximo nós estivermos do parceiro, distribuidor atacado, muito mais a gente vai ganhar com isso. Por isso a gente está aqui presente essa semana na ABAD, para a gente estar ouvindo nosso cliente, nosso parceiro, para entender quais são essas expectativas e como a gente pode fazer para estar ajudando ele a vender cada vez mais nosso produto e estar no maior número de pontos de venda possível dentro desse Brasil, que é um país continental muito grande, e a gente depende muito dessa força de venda indireta. Ou seja, é uma relação ganha-ganha cada vez mais, enfatizar uma relação ganha-ganha mais, envolver todos os parceiros que têm um retorno correto, exatamente isso. Sustentável. Quero agradecer ao Daniel Reis, gerente nacional de Trade Marketing da J. Macedo, Luiz Henrique Lizoni, CEO da J. Macedo, e o programa Encontros fica por aqui. Voltamos a qualquer momento, direto da ABAD 2014 Curitiba, com mais entrevistas, mesas redondas ou assuntos que interfiram e contribuam para o desenvolvimento da cadeia de abastecimento. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chique apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chique é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chique poderoso como você.
CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços, aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros de contentores facilita a logística das organizações, reduz custo, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia, meu prazer, minha alegria, é poder alimentar você, é cuidar para que você possa viver melhor. Quero te fazer bem, te fazer bem feliz. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. De poucos clientes e muitas filas, para muitos clientes e nenhuma espera. De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade. De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes. A TOTUS existe para tornar nossos clientes mais competitivos. Junto com eles, criamos histórias de sucesso. Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTUS. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTUS. Chique apresenta o poder da mulher de ler pensamento. Ô mãe, faz um bolo de chocolate. Mãe, pode, mas volta às 11. As mulheres têm poderes. O poder de limpeza do Chique é um deles. Com enzimas ativas, ele remove toda a sujeira, deixando as roupas limpas e perfumadas, sem você pagar mais. Chique poderoso como você.